Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Fernanda. Quero saudar todos os novos inscritos aqui no canal. Muita gente se inscrevendo e gratidão por isso. Sou muito grata por cada inscrição. Mostra que o meu conteúdo, de uma certa forma, está atingindo, está sendo positivo para algumas mães, né? Tá servindo, né? De um modo geral. Isso eu fico realmente agradecida de saber que as coisas que eu vivi, que eu passei, de alguma forma pode ser algo importante para uma outra mãe saber e tentar mitigar, né? Tentar evitar que essas coisas que aconteceram comigo aconteçam com elas. Gratidão e sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje eu queria conversar com vocês um assunto bem sério. Quero falar com vocês sobre o refluxo que o meu filho teve. Praticamente assim que nasceu, ele já começou a ter os primeiros sintomas de refluxo. Eu acho um tema também bastante válido, já que mais uma coisa, né, que eu não soube lidar inicialmente, mas depois consegui conduzir e levar legal. Porque a maternidade, ela é muito isso, né? A maternidade, ela é imprevisível, ela nos surpreende com várias situações, assim, que não tá no manual, não tá escrito e a gente tem que descobrir como lidar, né, com a situação. Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isto. Bom, vamos lá. Como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, eu não tive leite assim que o meu filho nasceu. Levaram 5 dias para o meu leite aparecer. E aí eu não podia esperar, né? Eu não podia esperar 5 dias sem dar nada para o meu filho, né? Ele é um bebê recém-nascido, precisava oferecer alguma coisa para ele. E aí eu tive que ofertar fórmula. Já na maternidade, também já expliquei para vocês como foi difícil conseguir na maternidade, porque eles meio que me obrigavam a ter leite, sendo que eu não tinha, então... mas aí eu já coloquei isso num outro vídeo, fala sobre o relato do meu parto. Lá tem tudo explicadinho, como foi o processo lá na maternidade. Chegando em casa, eu pedi para o meu esposo comprar o Nanlac, de 0 a 6 meses. Eu passei 2 dias, né, na maternidade, meu filho nasceu numa terça-feira e eu voltei para casa na quinta-feira, meio-dia. Acho que por volta de 1h da tarde eu já estava em casa. Então eu fiquei 2 dias e meio, vamos lá, 2 dias e meio na maternidade. Chegando em casa, eu pedi ao meu esposo para ir comprar o Nanlac de 0 a 6 meses. Porque era o recomendado na época, né? E aí ele comprou, eu dei pro meu filho, ele aceitou na hora, assim, a mamadeira, foi super prático, nunca tive problema, vale entender, não aceita a mamadeira. Só que deu 5 dias que ele tinha nascido, ele começou a regurgitar, e meu Deus, o que é isso? Na realidade, assim, na maternidade mesmo, ele já colocava algumas coisas pra fora, umas gosmas, assim, meio marrom, sabe? E aí eu lembro que eu falava com a minha irmã, né, sempre, porque ela é enfermeira e ela já tinha passado por esse processo, né? O filhinho dela, acho que tem 1 ano, é 1 ano mais velho do que o meu. E aí eu conversando com ela, ela falou assim, Fernanda, isso aí deve ser o resto, né, do alimento, porque quando a criança nasce com a reserva de alimento. Justamente por isso que consegue ficar um tempo sem se alimentar. E só que essa reserva, meu filho, assim que nasceu, ele começou a colocar pra fora, que popularmente o pessoal chama de resto de parto. É na verdade o que eles consomem, né? O que eles estão consumindo ali na nossa barriga, né? Os nutrientes que a gente passa através da placenta. Aí ele começou a colocar isso pra fora, já na maternidade. Mas isso não acontecia com o leite que ele estava consumindo lá na maternidade. Deu 5 dias que ele estava em casa, ele começou a regurgitar o leite, colocar pra fora todas as vezes
que eu dava o leite pra ele regurgitava, regurgitava. Aí, eu levei ele ao médico e a médica falou bem assim, eu acho que é porque você tá dando assim, o leite livre mamada. Livre mamadeira, por assim dizer, já que eu não tinha leite, né? Porque eu acho que você tem que ter um intervalo de 3 em 3 horas. Só que não tinha como eu deixar o meu filho 3 horas sem comer, porque dava 1 hora e ele já queria comer de novo e começava a chorar. E eu não ia fazer isso com o meu filho, mesmo sabendo que poderia ser prejudicial para o estômago dele, porque o pessoal fala, né, que os médicos dizem que o estômago do bebê é tipo assim, tamanhozinho de uma cereja. Aí eu acho que é leite demais, mamãe. E ele tá colocando pra fora. Tente segurar, tente dar leite pra ele de 3 em 3 horas. E aí eu disse, não tem como, não tem como, porque o Valentim ele gosta de se alimentar de 1 em 1 hora. Mesmo eu oferecendo pra ele só 30 ml de leite. Dá 1 hora, ele quer de novo. Dá 1 hora, ele quer de novo. Porque é muito pouquinho, 30 ml de leite. E aí eu ficava pensando, né? Eu disse, mas como isso? Se fosse o meu leite, né, do peito, ele não ia mamar, porque o pessoal fala que livre mamada, né? Ele não ia mamar quantas vezes ele quisesse. Por que a mamadeira é diferente? Aí pesquisei sobre isso, o pessoal falando, né, que na realidade o peito, ele não suga necessariamente os 30 ml, né? Ele suga ali uma quantidade, suga uma quantidade, a gente não tem muito controle. Mas eu, né, resolvi dar à medida que ele fosse pedindo o leite. Não dava assim descontroladamente, sabe, de pegar 60, 70 ml, fazer e dar pra ele de uma vez só. Eu dava realmente as medidas de 30 ml, mas se eu percebesse que ele tava com fome, eu dava. Não queria nem saber, porque eu não ia deixar o bichinho com fome. Ok, aí ele começou com esse problema de refluxo. Colocando leite pra fora, leite pra fora. Aí o que foi que eu pensei? Eu só quer saber de um? Eu acho que se eu ficar com ele mais tempo em pé, enquanto ele tá sendo colocado para arrotar, eu acho que talvez ele consiga fazer a digestão ainda no meu ombro e aí ele não vai regurgitar mais. Aí eu comecei. Todo santo dia, todas as vezes que ele tomava mamadeira, eu ficava 40 minutos com ele no meu ombro, esperando ele arrotar e também para fazer a digestão. 40 minutos. Ele podia arrotar assim, tipo, nos minutos seguintes, após a mamadeira, ou com 10 minutos, ou com 3. Eu sempre esperava 40 minutos para ele fazer um pouco da digestão. Porque eu ficava pensando, meu Deus, se o meu filho coloca tudo para fora do que ele consome, ele vai perder peso. E eu não queria que isso acontecesse, sabe? Porque são muitos os problemas, né? Quando você está nessa primeira fase, que é de 0 a 1 ano, a criança perder peso. Então eu não queria isso. Aí eu ficava com ele, de manhã à noite. Se ele sempre tomava, né, na madrugada, mamadeira, e sempre que ele tomava, eu levantava, ou o meu esposo, se fosse o horário do meu esposo, né, ficar com ele, ou eu ou o meu esposo, a gente dava uma madeira e ficava 40 minutos com ele aqui no ombro. Às vezes chegava a cochilar, a pescar com o menino no ombro, mas não tinha outra opção. Era isso, ou ele botar sempre tudo que ele consumia para fora. E ainda tem um problema na questão do ouvido, né, porque ele poderia regurgitar e o leite ir pro ouvido e causar um outro problema, né, que é otite, acho que é assim, otite de ouvido. Então, por precaução, eu sempre ficava com ele no ombro 40 minutos após a mamadeira. Meu esposo também. Ok, levei ele num outro médico, dessa vez numa pediatra particular. Aí chegando lá, ela falou, mãezinha, eu acho que você tem que trocar o leite. Vamos tirar esse NAN lá, que é o NAN normal, e vamos trabalhar agora com o NAN espessar, que é o NAN específico para crianças que têm refluxo. NAN espessar, vou colocar a foto dele aí, ele tem uma embalagem toda prata. Aí eu disse, tá certo, vamos trocar o leite. É um leite, inclusive, mais caro. E aí, o que é que ele faz no estômago? Quando você prepara o leite, o NAN espessar, e dá para a criança,
No estômago ele fica grossinho, ele fica parecendo um mucilãozinho. E aí, segundo a médica, isso o leite mais grosso no estômago faz com que, de uma certa forma, iniba um pouco o leite voltar, né? E aí eu falei, ok, vamos trocar. Cheguei em casa, da consulta, já pedi meu esposo para trazer o leite novo. Dei para ele. 2 dias que ele tava tomando esse Nans Percé, ele engasgou. Ele engasgou, gente. E foi um engasgo muito, muito severo. Sabe, eu vi o meu filho ficar roxo, sem conseguir respirar, porque o leite tentou voltar. E como era muito grosso, acho que não conseguiu. E ele, sabe, tentando botar o leite para fora. E aí, à medida que o leite ia saindo, saía pelo nariz, pelas narinas, pela boca. E ele, sabe, tentando respirar e não conseguia, porque estava totalmente entalado, engasgado. E aí, na hora, Jesus me abençoou. Só pode ser amor de Deus. Ele me iluminou e me orientou a pegar esse aparelhozinho aqui, ó, que eu já tinha em casa, justamente porque ele já tinha começado com esse problema de refluxo, né, antes desse leite anti-refluxo. E aí eu fui e comprei, porque já saía, né, o leite ralinho, o NAN, já saía pelo nariz dele. Então eu comprei justamente para fazer aspiração. E aí nesse dia específico, ele sem conseguir respirar, eu batendo assim, fazendo aquela manobra específica de desengasgo, né, para desengasgar a criança. E não estava funcionando dessa vez, não estava funcionando, ele continuava roxo e meio que sem fôlego, tentava respirar e eu via que ele não conseguia, porque bebê recém-nascido não sabe respirar pela boca, só sabe respirar pelo nariz. Então ele não sabia abrir a boca e, sabe, liberar o ar. Aí na hora, assim, eu tive essa sacada, sabe? Peguei isso aqui e dei ao meu esposo, né? Que ele tava comigo nesse processo. E aí meu esposo colocou na boca e começou a sugar o leite, né? Que tava dentro das narinas do meu filho. Foi isso, juro pra vocês. Eu fico até emocionada de falar. Foram 2 vezes que aconteceu essa situação. E se não fosse isso aqui, ó, esse aparelhinho parece tão simples, mas salva vidas. Eu não sei o que teria acontecido, porque assim, a manobra de desengasgo normal, né, que você coloca o bebê recém-nascido aqui e dá uns tapinhas nas costas, não tava funcionando. Nada tava funcionando. O que funcionou foi eu puxar, meu esposo, na realidade, o leite das narinas do meu filho. E assim, não teria dado tempo a gente chegar no pronto-socorro, sabe? Porque essas coisas é tudo muito rápido. Então, graças a Deus. Graças à minha amiga também, que já tinha me orientado para comprar esse aparelhozinho, né? Minha amiga Jéssica, muito obrigada. Todas as orientações, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, gente, é muito importante a gente saber ouvir nessa fase. Porque a maternidade realmente é algo tudo muito novo, sabe? Principalmente quando você tá sozinha. Você não tem uma pessoa que já passou por esse processo próximo a você, ali convivendo com você, que no caso seria sua mãe, né? Ou suas tias. Eu não tinha nada disso. Então, assim, foi muito bom, assim, pra mim. Eu ter engravidado no momento que as minhas amigas também estavam engravidando. E aí meio que a gente trocava figurinha, sabe? Eu falava das minhas experiências, elas falavam das experiências dela. E aí esse aparelhinho aqui, essa minha amiga, ela comprou quando o filhinho dela ficou gripado. Aí era pra puxar o catarro, né? Porque a finalidade dele é esse, pra puxar o catarro. Só que eu me adiantei e já comprei justamente porque o meu filho, ele às vezes colocava leite pelo nariz mesmo, normal, desde que começou o processo de refluxo. E aí, graças a Deus que eu tinha isso aqui em casa. Foi isso que salvou o meu filho, pode ter certeza disso. Graças a Deus. E aí, enfim, deu 2 dias, ele teve esse engasgo. Foram 2 vezes nessa situação, onde ele ficou roxo e não conseguia respirar pelo nariz, tá? Aí liguei pra médica. E falei, e tentei falar com ela, né? Não consegui, falei com a atendente. Aí ela falou bem assim, olha, a médica, ela tá doente e ela não vai poder atender essa semana. Aí eu falei, quer saber de uma? Vou levar ele num outro pediatra
para saber se eu tenho que trocar por um outro leite, como é, porque isso não tá funcionando, ele tá se engasgando do mesmo jeito, e o que é pior, dessa vez tá sendo um engasgo severo, né? Muito agressivo, porque ele não consegue jogar o leite todo para fora de uma vez, fica entupindo o nariz. Aí fui a uma outra médica pediatra, aí ela falou, mãezinha, eu acho que isso não vai acontecer de novo, por que você não insiste novamente com o NAN refluxo? Porque o NAN normal não é para crianças como o seu bebê. E aí, se você continuar dando, eu acho que isso vai prejudicar o seu filho. Ele pode até broncoaspirar, que é levar o leite para o pulmão, né? Aí o meu coração vai pra onde? Pros pés. Meio que eu tava assim, sem saída. Se eu desse no like, era pior. Se eu desse o anti-refluxo, era pior também. Mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí resolvi voltar com o anti-refluxo. Graças a meu bom Deus, ele não teve mais nenhuma crise de engasgo. Graças a meu bom Deus. Lógico, ele continuou regurgitando, não na mesma proporção inicial, mas assim, pra ficar entalado, sabe, sem conseguir respirar, isso não aconteceu. Mas, graças a Deus. Então, aí eu segui com esse NAN Expressar até 1 ano. Sendo que a partir dos 8 meses, eu percebi que o meu filho já não estava mais regurgitando. Porque, como eu falei pra vocês, mesmo eu trocando de leite, ele não parou. O refluxo dele não parou. Continuou, só diminuiu um pouco. Justamente também porque eu ficava com ele no meu ombro 40 minutos. Todas as vezes que ele se alimentava, eu ficava 40 minutos com ele no ombro para depois deitar ele. Eu acho que isso influenciou bastante também, para ele não perder peso e também para ele não regurgitar o leite todo de volta, certo? Aí, mais ou menos com uns 8 meses de vida, ele já não estava mais regurgitando, não estava mais colocando leite para fora. Graças a Deus. Aí deu 1 ano que ele tinha, né? Completou 1 ano, eu fui novamente no pediatra para esse fim, né? Porque todos os meses a gente leva ao pediatra. Mas eu digo para essa finalidade de falar sobre o leite. Falei, ó, doutora, já tem 1 ano, meu filho não tá mais, né, colocando leite para fora, graças a Deus, desde os 8 meses de vida. E aí eu queria testar, voltar pro leite não. Por quê? O que acontece? Esse NAN Expressar, ele é mais grossinho. E aí o que faz com as fezes? Dá uma trancada. O meu filho, ele começou, desculpa, começou a ter problema de constipação por conta do leite grosso, sabe, no organismo. E detalhe, eu já dava água para ele, tá? Porque desde que eu comecei a dar fórmula, eu também já ofertava água para ele, porque a fórmula contém sal. É um sal que dizem que a criança consegue digerir, ok. Mas, enfim, a médica falou que era para eu dar água para ele e eu dava água para ele, praticamente desde que ele nasceu, eu sempre dei água para ele. Aí tá certo. Aí eu queria trocar o leite porque estava causando constipação nele. Até hoje ele tem problema para fazer cocô, impressionante. A médica falou, tá bom, faça o teste. Aí comprei uma outra lata, né, do NAN lá, que hoje, até hoje meu filho inclusive toma esse leite aqui. Só que ele toma de 1 a 3, né, porque ele tem 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, 1 ano e 7 meses agora. E aí eu comprei uma outra lata do NAN normal, né, o NAN LAC, e dei pra ele. Graças a Deus, graças a Jeová, ele não teve refluxo. Ele não regurgitou, não colocou o leite pra fora. Porque assim, ele tava nesse processo de não colocar o leite pra fora com o NAN Expressar. Eu não tinha certeza se isso iria acontecer com o LAC ou não. Mas funcionou, ele não regurgitou e graças a Deus o refluxo dele foi só até 8 meses de vida, 7 meses e meio, 8 meses de vida. Foi um processo doloroso, difícil, principalmente por conta desse horário, desse tempo, na verdade, que eu ficava com ele no ombro, né? Depois que ele tomava o leite. Isso era de dia à noite, então de madrugada isso acontecia. Às vezes eu via, sabe, o sol raiar com o meu filho no ombro. E era muito difícil porque a gente dormia pouco. Toda hora eu tinha que acordar para dar mamada a ele, a mamadeira, né?
E justamente porque ele não podia tomar, botar para rotar e já deitar ele de volta. Não, tinha que ficar esses 40 minutos para garantir que ele ia fazer um pouco da digestão ainda aqui no braço da gente, sabe? Ok. Passado o primeiro ano e iniciado novamente o consumo desse leite aqui, que é o Nanlac, eu comecei a tentar tirar o leite do meu filho, mas também não consegui porque ele é muito dependente do leite ainda. Ele não gosta muito de se alimentar, ele não gosta muito de comer frutas, de comer comidinha. Eu já levei ele para diversos médicos e os médicos falam o seguinte: mãezinha, você precisa deixar seu filho passar fome. Juro pra vocês. É isso que eles falam, você precisa deixar seu filho passar fome, porque todas as vezes que ele quiser comer e você ofertar para ele a comida ou a fruta e ele não aceitar, e você dá para ele uma mamadeira, ele vai saber que ele não precisa comer a comida nem a fruta, porque você logo em seguida vai ofertar uma mamadeira. Mas eu não consigo deixar meu filho com fome. Eu não consigo deixar ele com fome, eu não consigo, embora eu saiba que já era para ter diminuído consideravelmente o consumo do leite, era para ele estar numa outra fase. Eu sei que isso é importante para o desenvolvimento da musculatura, né? Para a fala, né? A questão do mastigar é importante para a fala. Tem várias coisas que influenciam, sabe? A mastigação. Mas eu não consigo deixar ele com fome porque eu penso assim, ele não vai... É um processo que vai demorar, é um processo demorado, não é um processo fácil. Enquanto isso, ele não vai estar nem consumindo leite não, que tem bastante nutrição. A gente olha aqui, ó, a gente tem vitamina A, tem vitamina C, K, vitamina D. Tem vários aqui, várias vitaminas. Ele nem vai estar consumindo o leite não, nem tampouco se alimentando. O que é que vai acontecer? Ele vai perder peso e meu filho já é magrinho. Ele não é fortezinho. Ele é magrinho, entendeu? Às vezes ele deita e eu consigo ver assim as costelinhas dele. Ele é magrinho, então eu não consigo não, gente, deixar ele com fome. Eu acabo oferecendo mesmo leite pra ele. Aí o que eu vou fazer? Agora que ele vai completar 2 anos, né? Em outubro ele completa 2 anos. Eu vou tentar, assim, a partir de agosto, que já vai ser 1 ano e 9 meses, eu vou tentar diminuir as mamadeiras durante o dia para ofertar mais alimento, porque assim, ele come, só que ele come pouquinho, sabe? E aí, até hoje, por conta disso, eu não consegui melhorar a questão da constipação dele. Ele ainda é bastante constipado. Houve uma época que ele estava muito ressecado, e aí eu até levei ele ao médico, o médico passou galactulose, eu acho que é assim o nome. Eu acho que eu tenho um frasquinho ali, deixa eu pegar pra vocês. Na realidade é lactulose. Lactulose o nome. Eu dei pra ele quase que o frasquinho todo. E aí melhorou, ele começou a voltar a fazer cocôzinho regularmente, mas agora ele já tá um pouquinho mais constipado de novo. E é muito pelo fato por ele não comer fruta, né? Eu ofereço assim, mamão, ele pega, se for misturado com outras coisas. Mamão mesmo, puro assim, ele não pega. Banana ele gosta um pouquinho mais, só que eu não ofereço muito porque prende, né? E melão, essas coisas, não. Kiwi, não, entendeu? Então, assim, se ele comesse mais frutas, com certeza ele não seria tão constipado. Mas eu espero em Jesus agora, a partir de agosto, eu começar uma rotina melhor com ele, de acordar mais cedo, para ter uma vida mais ativa, sabe? Porque o meu filho, ele dorme até 11 horas da manhã. Tipo, agora ele tá dormindo, da soneca da tarde. Então ele gosta muito de dormir. Aí eu vou tentar mudar um pouquinho essa rotina dele e com isso introduzir mais alimentos ao longo do dia, né? E diminuir, consequentemente, o leite. Mas até hoje a principal alimentação do meu filho é o Nanlac. E eu não consigo deixar ele com fome.
sinto muito, ele já sofreu demais. Apesar de ter 1 ano e 6 meses, o bichinho sofreu bastante, viu? E a mãe sofre 2 vezes, né? Impressionante. Então era isso, gente, que eu queria conversar com vocês, tá? Falar um pouquinho sobre a minha experiência e como eu lidei com o refluxo do meu filho. Eu espero que de alguma forma isso tenha acrescentado um pouco a vida de vocês. Se vocês estiverem passando por essa situação, sintam-se abraçadas por mim e saibam, siga sempre o seu coração, a sua intuição, porque com certeza a sua intuição irá te levar para um lugar melhor, para uma situação melhor. Foi o que eu fiz. Eu achei que seria interessante ficar com o meu filho acordada 40 minutos após a mamadeira, e eu tenho certeza que foi isso que influenciou para ele não perder peso e também para melhorar o refluxo dele, porque geralmente crianças que têm refluxo assim, às vezes esses refluxos mais severos, né? Às vezes dá 1 ano e elas ainda estão colocando o leite para fora. E o meu filho com 8 meses, graças a Deus, ele parou. E até hoje eu posso dizer que ele é curado, porque ele não teve mais refluxo. Tá bom? Um forte abraço, se inscrevam no canal, compartilhem com as suas amigas, mamães, que estão passando talvez por essa fase. É difícil, é bem tenso, mas passa. Passou pra mim, com certeza vão passar pra vocês também, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.